Recebi uma pergunta aqui, minha diretoria, muito interessante sobre o caso do Daniel Alves. Um cara mandou assim, até num tom meio agressivo ele mandou, mas eu vou responder mesmo assim, porque a pergunta é interessante. Ele falou, por que jornalistas como você, ou como o Fui Clear, ou como, enfim, citou alguns outros 3 nomes lá, o Benji, acho, enfim, falou, vocês que têm mais relacionamento assim com o jogador e tal, vocês defendem tanto os caras e os outros caras não. Será que vocês também não estão sendo parciais? Eu vou dizer para você porque que eu acho que não. É o seguinte, entre o futebol da década de 80, 90 e o de hoje, existe uma distância muito grande. A distância grande se chama relacionamento. Outro dia eu estava tendo essa conversa com o Bruno Formiga. Os jornalistas de hoje, eles têm muita distância do treinador e do jogador. Boa parte por culpa dos jornalistas, que bateram loucamente a vida inteira, traíram a vida inteira a confiança dos caras em troco de um clique, e, portanto, o jogador olha para a imprensa, evidentemente, como um inimigo, né? Como a maior parte das pessoas no Brasil, infelizmente, olha, por culpa da imprensa. A imprensa acha que não, claro, a imprensa acha que ela está sempre certa, e não, vocês é que estão errados, isso é assim, vocês precisam da imprensa? Não, ninguém precisa mais da imprensa, desculpa, mas a grande realidade é entender que, e é algo que, modéstia à parte, eu entendi há algum tempo, eu preciso deles. Eles não precisam de mim para nada. Eu não preciso. O jogador precisa da imprensa para aparecer? Não precisa. O jogador precisa da imprensa para esclarecer? Não precisa. O jogador precisa da imprensa para vender? Não precisa. A imprensa precisa do jogador. Essa é a realidade. A imprensa não serve para nada para esses caras. Eles vão jogar bola, a imprensa vai querer transmitir o jogo, comentar o jogo, é fato. Se ela não fizer isso, ela tá fodida. E se ele quiser falar, ele fala no Instagram dele. Ele não precisa mais da imprensa. O Neymar tem mais alcance com uma postagem dele do que se ele falar no Jornal Nacional. Isso é inimaginável, mas é a realidade de hoje. Só que com essa relação, a maior parte dos jornalistas hoje foi pro estúdio. E o jornalista, quando ele vai pro estúdio, ele tem 2 situações. Uma, ele se prende ao estúdio, que é o que hoje se você entrar na capa de qualquer site hoje, entra aí na Globo.com, no Terra, você vai ver que 90% das notícias são dadas por gente que está sentada recebendo coisa e escrevendo. Essa pessoa não está mais no local. As pessoas não vão mais até o local. Primeiro porque a rede social te dá a notícia, segundo porque a própria pessoa já fala na rede social dela, ou seja, aspas, você não tem que buscar, ele mesmo falou, né? Você só reproduz. Você recebe notícias de todas as agências do mundo inteiro, o Brasil vende o que ele quer para fora, eu estou aqui nos Estados Unidos agora de férias e estou ouvindo que os americanos têm a mesma imagem que a imprensa brasileira vende de um monte de mentiras sobre os mais diversos assuntos. Por quê? Porque você pega o que a imprensa do local daquele país diz. Então você mente para o mundo inteiro. Né? Então se criou uma relação muito complicada, mas essa relação ela não vai mais além. Então, na década de 80, por exemplo, é absolutamente comum, todos os jornalistas que eu conheço da época diziam, poxa, eu sentei para jantar com o Zico, a gente depois de um jogo tal, a gente acabou se encontrando numa churrascaria tal, e eu tinha maior resenha com o Zico, eu tinha maior resenha com o Roberto, eu tinha não sei o que. E havia o quê? Não é a resenha da amizade, é o respeito. Por quê? Porque você vai ouvir o que o cara vai dizer no microfone, e você vai ouvir o que o cara vai dizer fora do microfone. E não se iluda. Todas as pessoas do mundo dizem uma coisa com o microfone aberto e outra coisa com o microfone fechado. Você faz isso, eu faço isso, todo mundo. Tem coisas que você não fala em público. Por isso que eu jamais condenei, por exemplo, o Arthur Duval do Mamãe Falei pelo que ele disse lá com os amigos dele. Porque ele não estava dizendo aquilo publicamente, ele estava dizendo aquilo num grupo de amigos, e dentro de um grupo de amigos todo homem aqui sabe que aquele papo rola. Então eu achei uma puta hipocrisia dizer, não, mas ele é deputado, ele não falou como deputado. Sacanearam ele, ele falou com os amigos dele. Porra, então eu não acho que nada daquilo tinha que ter acontecido. Não porque eu concordo com o que ele disse, mas porque aquilo é uma coisa que se diz de um tom em off e outro tom no ar. Eu não falo as mesmas coisas que eu falo assistindo. Na arquibancada do jogo do Vasco que eu estava sábado, eu não venho aqui falar as mesmas coisas que eu falei pro meu amigo do lado. O cara que estava sentado do meu lado aqui, vascaíno, várias vezes eu virei pra ele e falei, pô, fulano, joga porra nenhuma, hein? Caralho, puta que pariu, manda esse cara merda, não joga nada. Eu chegar aqui, eu vou falar assim, olha, tal jogador não foi bem. Por quê? Porque eu não sou idiota de chegar aqui e mandar um jogador para aquele lugar, porque eu não sou babaca. Porra, tô mexendo com a carreira do cara, com a família e tal. Então, sempre separe o que as pessoas são e o que as pessoas mostram no ar. Dito isso, quando a gente tinha a relação pessoal com os jogadores, treinadores, dirigentes, a gente tinha um respeito. Não só porque a gente ouvia as versões do que a gente não poderia divulgar, mas a gente sabia, mas também porque a gente tem um respeito pessoal. A gente sabe que o cara tem mulher, família, a gente encontra com o cara, com a mulher, com a família no restaurante e tal. E a gente cria uma relação de falar, poxa, eu não preciso judiar desse cara. Eu posso fazer um comentário que ele não jogou bem, mas eu não preciso maltratar o cara. Hoje, o cara entuchado dentro da porra do estúdio dele, a maior parte dos jornalistas hoje sequer se sentam com o jogador de futebol. Eu já fiz essa pergunta para diversos recentemente. Depois que eu tive essa conversa com 2 ou 3 colegas, eu comecei a perguntar isso. Falei, quem são os jornalistas que vocês conhecem, assim, resenha? Né? Ah, cara, 2 ou 3. Tipo assim, não tem mais relação, não tem mais essa troca. Quando não tem a troca, irmão, tô eu de um lado aqui e você de outro, a gente nunca mais se cruza. E se a gente nunca mais se cruza, eu te bato na forma que eu quiser, você rebate da forma que você quiser e virou uma rede social. Então, faz uma falta do caralho isso. Eu, por morar no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, eu acabo tendo isso. Eu acabo tendo relacionamento com os caras, porque quem conhece a Barra da Tijuca sabe, no Barra da Tijuca, irmão. Você sai pra jantar,
em qualquer restaurante bom da Barra da Tijuca, você termina a noite sentado com o Zeca Pagodinho, a Débora Seco, a Jojo Todinho, o Ronaldinho Gaúcho, e você fala, mas qual é a lógica desse rolê? Não tem lógica. No Rio de Janeiro é um negócio desse tamanho, irmão. Não é que nem São Paulo, que o jogador de futebol se relaciona com o pagodeiro, que não necessariamente se relaciona com o jornalista, que não necessariamente se relaciona com o ator. Não, lá no Rio de Janeiro, cara, todo mundo vive uma bolhazinha, o pessoal da Barra da Tijuca. Então, a gente vai nos mesmos lugares, a gente conhece as pessoas. Mesmo as pessoas que não gostam da gente, a gente convive. Então, tem-se uma dose de, peraí, irmão, não dá pra eu chegar aqui também e falar que o cara é um bosta, porque amanhã eu vou encontrar o cara com a mulher e o filho. Porra, tem uma dose de respeito. Eu acho que tá faltando isso. Né? Eu acho que tá faltando isso. Eu acho que quando você tem... eu não gosto do puxa-saquismo também. Eu, por exemplo, eu não sou amigo de jogador de futebol nenhum. Eu sou amigo de ex-jogador de futebol. Jogador de futebol atuante, que eu comento o cara, eu não sou amigo do cara, eu não bebo a bebida do cara, eu não como a comida do cara. Porque eu acho que amanhã ou depois é escroto, entendeu? É uma relação que se quebra. Quando o cara para de jogar, vira meu amigo, tá? Mas tem gente que é amigo, e tudo bem, respeito, acho uma bosta, mas eu respeito. Só que assim, cara, essa relação, ela muda o conceito das coisas. Você não fala, o que você fala pra mim na internet, você não me conhece, você não é meu amigo, você chega lá, você não concorda comigo, você fala assim, ô Rica, vai tomar no cu, você só fala merda, não sei o que, beleza, você não me conhece. Se você encontrasse comigo toda semana num bar, todo mês num bar, e me visse, fala, tudo bem, Rica, me visse com a minha mulher, com meu filho, tal, não sei o que, você não ia escrever isso. Óbvio que não. Porque você sabe que eu sou, você sabe que eu tenho uma família, mudou a relação, você não vai fazer igual. Então o que está faltando hoje para mim é o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda você conhece em off, você não conhece no ar. Tem 1000 coisas que o treinador só vai te falar sentado num restaurante. Quando você encontrar com ele, ele vai falar, porra, meu irmão. E aí ele fala, porra, tu me criticou pra cara. Isso acontece comigo toda hora. Você chegar pro cara, o cara fala, porra, e aí, irmão, beleza? Beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Tal, não sei o quê. E aí, e assim, cara, graças a Deus, eu tenho o prazer de dizer que eu não tenho problema com nenhum jogador de futebol, nenhum treinador de futebol. Todos me tratam bem pra caralho e eu também sempre respeitei todos eles. E às vezes que eu posso ter passado do ponto, eu pedi desculpa. Então, assim, é muito comum, cara, você encontrar um treinador e falar, porra, e aí o cara fala, pô, vem cá, tu me desceu a porrada ontem. Fala, porra, mas tu errou. Ele fala assim, não, cara, deixa eu te explicar. Jogador tal, tem um problema em casa, irmão. Tive que tirar o cara porque o cara não treinou. O cara chegou 5 horas da manhã na concentração. Porra, irmão, caralho. Então, mas eu não posso falar isso porque é da vida do pessoal do cara. Não, tamo junto, beleza. Não, bom saber, tal, não sei o quê. Na semana seguinte você alivia a crítica. Ah, você é mó baba-ovo do treinador. Não sou, cara. Porque eu sei de uma coisa que tu não sabe, eu não posso falar, cara. Só que essa relação tá quebrada. Ela não existe mais. São raríssimos as pessoas que trabalham e comentam futebol que conseguem se relacionar com esses caras. E na medida que você não se relaciona com essas pessoas, você sabe 1/3 da verdade. Porque a verdade, ela tá fora do microfone, ela não tá no ar. Em absolutamente tudo que você imaginar. Por isso que eu sempre digo pra você, tudo que você ouvir na imprensa, você cobra 20, 30% da sua consciência. Os outros 70% joga no lixo. Porque, meu irmão, é tudo uma versão dada pelo aquele que não ouviu a versão inteira, dito pelo não dito, com o viés daquele cara que gosta ou não gosta do que ele está falando. Esquece, irmão. Não acredite, porque a verdade está em off. A verdade não vai pro ar. E hoje está faltando off. Está faltando resenha. Está faltando sentar com o cara e ouvir o cara. Acho que tem gente que exagera. Acho que tem gente que vira amigo do cara. Aí você começa a defender porque você vira amigo do cara. Agora, a resenha, ter o lado do cara, ouvir, entender, de repente sentar com a mulher do cara num restaurante e ela falar assim, porra, você não sabe o que ele tá passando. Porra, a mãe dele tá internada. Você fala, puta que pariu. E eu tô cobrando do cara concentração num jogo que ele errou 2, 3 bolas. É foda, irmão. E o cara não quer ir pra mídia dizer que a mãe dele tá morrendo, caralho. Porra, é um direito do cara. Então, cuidado com essa relação, cara. Essa relação, ela não tá clara. E cada dia mais, toda vez que eu puder esclarecer um pouco do porquê que as coisas são como são nesse meio, eu faço questão de fazer isso, que é para que menos pessoas sejam enganadas e que menos pessoas sejam prejudicadas. E, infelizmente, o jogador de futebol, de uma maneira geral, ele é bem prejudicado por essa relação midiática de um pouco de inveja, de estar falando com um cara que não estudou e é milionário, eu estudei e não tenho, por um pouco de distância, etc, etc. Então, cuidado com isso.